Olá, continuamos então a nossa preparação para a consagração total de escravidão à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Neste vídeo vamos tratar acerca do primeiro capítulo do tratado. Recordo que não queremos acrescentar o que disse São Luís, não queremos trazer novidades, tampouco superar outros que com maior eloquência, que com maior sabedoria já expuseram, em vídeos, em palestras, estes ensinamentos de São Luís, mas apenas para que no nosso caminho que juntos nos propusemos a trilhar, possamos então nos aprofundar, beber daquilo que São Luís ensina para nós. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que desde já ela nos acompanhe neste nosso caminho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco terminem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, nosso Pai e Senhor, rogai por nós. Pois bem, então, para tratar do primeiro capítulo do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, nós vamos acompanhando o ensinamento de São Luís acerca da Virgem Maria. Este capítulo intitula-se por a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. E São Luís começa esse capítulo por dizer: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Então, sabemos, colocamos-nos sob a doutrina da Igreja, Maria é criatura saída das mãos do Altíssimo. Maria é uma pessoa humana, criatura de Deus, filha de Deus. Portanto, ela não é Deus, não é uma deusa, não é uma divindade. Ela é criatura, saída das mãos do Altíssimo. É mulher verdadeira, pessoa humana. E, portanto, Deus, sendo aquele que é, não tem necessidade, não carece de nada. Portanto, Deus, na sua majestade infinita, na sua soberana omnipotência, não necessitava de Maria. Não necessitava de Maria. Mas, se diante de Deus, comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada. Porque, diante de Deus, Maria, um nada. Mas, este grande Senhor, independente, bastando-se a si mesmo, quis a Virgem Maria. Então, estes dois aspectos precisam ser ditos, precisam ser sabidos a respeito da Virgem Maria. Porque todas as heresias, porque todas as contestações, porque todas as acusações que nos vão fazer acerca da nossa devoção, acerca da nossa filiação para com Maria, daqueles que são inimigos da Virgem, daqueles que são infiéis, daqueles que não entendem ou não querem entender o que Deus quer, quis, quererá e quer fazer por meio de Maria, vão nos acusar. De lidar com Maria, de tratá-la por excelsa, sendo que ela não é. Claro, ela não é mais alta que Deus. Comparada a Deus, muito pequena, menor que um átomo, um nada, verdadeiro nada. Mas este nada foi assumido por Deus. Deus quis o nada de Maria. Deus quis a Virgem Maria. Deus quis esta criatura humana para realizar a sua obra. Querendo Maria para a sua obra de redenção do homem, para a encarnação do Verbo, querendo Maria para que começasse
o verbo, a obra de redenção de nossas almas, Deus, que é imutável, não desprezaria Maria no tempo e na eternidade. Deus escolheu Maria, continua escolhendo-a e sempre a terá por escolhida. É de se crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois Deus é imutável em sua conduta, em seus sentimentos. Então, como já bem foi dito pelo grande Padre Paulo Ricardo, nós olhamos para Maria não da perspectiva de Deus. Deus poderia olhar para Maria e ver um nada, e ver uma pequena, insignificante criatura. Mas nós estamos cá de baixo. E ela foi elegida por Deus, de modo que agora, diante de nós, quando levantamos o olhar para Deus, é impossível mirar a Ele sem antes ver a figura da Virgem Maria. Por isto, confesso com toda a Igreja que Maria é pura criatura saída das mãos do Altíssimo. É uma criatura. Por isso não a adoramos, por isso não a tomamos por divindade. Antes, sabemos que ela foi uma serva de Deus, escolhida por Ele, e, portanto, nós também precisamos de Maria para imitá-la, para servi-la, para assim, como ela, aos moldes dela, segundo os ensinos dela, melhor amar, servir e adorar a nosso Senhor e Deus. Então, São Luís vai avançando e vai dizer-nos 2 princípios de onde percebemos a necessidade de devotarmos-nos à Virgem Maria, porque Deus a escolheu. O primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na obra da encarnação. Fato, não é? Então, como Deus quis Maria, como Deus escolheu Maria, na obra da encarnação, já se vê que Maria é especial. Maria não é qualquer uma. Pois bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o anjo entrou onde estava Maria e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Mais à frente, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Eis aqui a eleição divina de Maria. Deus quis servir-se de Maria na obra da encarnação. E São Luís vai dizer, porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Então, Ele o deu pelas mãos de Maria. O mundo, indigno de receber Jesus Cristo diretamente, saído das mãos do Pai, precisava preparar-lhe, precisava então de alguém que fosse mais digna para recebê-lo e para dá-lo aos homens. Esta é Maria. E hoje, se quer então aceder a Deus, se quer chegar a Deus imediatamente. E aqui já não se reconhece a própria indignidade. O mundo foi indigno. Então, no princípio, já Deus sonhou com aquela que prepararia o envio do Filho para os homens, Maria. Na liturgia, nós também tomamos todos os devidos cuidados para com o sacramento do corpo e sangue do Senhor. E aqui também, já para abrir-nos os olhos, né? O Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, nas espécies consagradas do pão e do vinho, não se depositam em quaisquer lugar. Portanto,
No altar, o sacerdote abre o corporal para por sobre ele fazer repousar o Santíssimo Sacramento. Então, não se coloca o Santíssimo Sacramento em lugar nenhum sem colocar um corporal. Sem ali tornar aquele lugar mais apto de receber o corpo do Senhor. Maria fora o corporal da terra para que Jesus se assentasse, para que o Verbo pusesse os pés. Deus quis servir-se de Maria. O Pai a escolheu, a fecundou para dar o seu Filho por Maria. Também não é quaisquer pessoas que administram o sacramento do Senhor. Somente o sacerdote, com suas mãos ungidas, homem consagrado para estar como sacerdote oferecendo o sacrifício do Cristo Senhor, que pode tomar o pão em suas mãos, repetir as palavras do Senhor e tê-los transformado em corpo verdadeiro do Senhor Jesus. A mesma coisa com a espécie do vinho, com o cálice. Por isso, também precisamos aprender a lidar com Jesus sacramentado, como Deus quis, escolhendo Maria para dar o seu Filho ao mundo por uma alma preparada, por mãos santas e virginais. Aqui eu quero, não buscando fugir do tema, mas quero fazer notar que para nós, que queremos nos consagrar à Virgem Maria, precisamos aprender também como devemos lidar com o Verbo, como devemos lidar com Cristo Senhor. E de modo particular quero chamar a atenção a como lidamos com o sacramento da Santa Eucaristia. Hoje em dia, devemos tomar muito cuidado, porque na desculpa da modernidade das coisas, e então começa-se a habituar-se com as coisas santas de uma forma laxa, já não mais tendo respeito e reverência. E como lidamos com o Verbo encarnado e sacramentado no pão e no vinho? Não é um mero simbolismo, um faz de conta, uma representação, um teatro. Então a nossa reverência à Eucaristia deveria ser plena e total. Deveríamos lidar com a Eucaristia como Maria olhava para o seu Filho Jesus. Isto também é papel do consagrado à Virgem. Depois, mais à frente, nós vamos retomar este tema, mas nós queremos aprender de Maria a adorar verdadeiramente, melhor, quantitativa e qualitativamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Avante, para não nos alongarmos aqui, voltaremos a este tema depois para também tratarmos acerca do que o consagrado deve começar a viver, né? Esta é uma das coisas, né? Imitar a Maria, né? Então o Pai escolheu Maria e a fecundou para dar o seu Filho. O Filho desceu ao seio virginal de Maria, pela qual foi amamentado, nutrido, criado. Ela o sustentou e no alto da cruz o sacrificou por nós. O Filho também entregou-se a Maria. E o Espírito Santo a desposou, cobrindo-a com sua sombra, para nela formar
o corpo da segunda pessoa do Verbo, da segunda pessoa divina, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus. Aqui, São Luís vai trilhando um caminho bonito de se ver. A Trindade elegeu Maria. Deus uno e trino. As três pessoas da Santíssima Trindade. O verdadeiro Deus elegeu Maria, escolheu Maria, repousou em Maria. Deus quis Maria. Como poderíamos nós, então, não seguir a Deus na sua escolha na eternidade, no princípio, no tempo e por todos os séculos? Seguir ao Deus Trino que elege Maria, o Pai a fecundando, o Filho formando-se nela e o Espírito Santo a desposando. Há um segundo princípio que São Luís nos vai apresentar. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na obra da encarnação do Verbo. Deus, segundo princípio, quer servir-se de Maria na santificação das almas. Portanto, é de se crer que a conduta das três pessoas divinas, da Santíssima Trindade, do Deus verdadeiro, não há de se mudar. Como poderíamos pensar que de repente Deus nos chamou a sermos os seus eleitos, os seus santos, os seus escolhidos, mas amanhã pode então virar as costas a nós e não mais ter-nos por eleitos, por escolhidos? Deus não age assim conosco, não é? Deus não muda, imutável. Portanto, escolheu a Virgem e a escolherá sempre. Por isso, quer Maria para nos santificar. O Pai, vai dizer São Luís Maria, ajuntou todas as águas e chamou-as mar. Reuniu todas as graças e denominou-as Maria. Por isso, o anjo, ao apresentar-se à Virgem, alegra-te cheia de graça. Lucas 1, versos 28. Alegra-te cheia da graça. Maria é repleta da graça, transbordante da graça. Por isso, quer Deus também dar-nos a sua graça por meio de Maria. O Filho comunicou à Virgem Maria os seus méritos e suas virtudes, de forma que fez de Maria o canal da misericórdia. Deus quer Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, derrama as suas misericórdias sobre nós por Maria, porque transmitiu a ela seus méritos e suas virtudes. E o Espírito Santo comunicou à sua esposa os seus dons inefáveis e nos enche de dons. Também por intercessão da Virgem Maria, que é dispensadora dos dons divinos. O Pai fez dela cheia da graça e nos agracia por intermédio de Maria. O Filho, comunicando as suas virtudes, fê-la canal da sua misericórdia. E o Espírito, dispensadora de seus dons. E aqui, novamente, fazemos notar o que já São Luís havia dito lá na introdução. Ela é o milagre dos milagres. Vão se lembrar da graça, da natureza e da glória. Então parece que no método de São Luís, pelo menos neste aspecto, nesta parte, é demonstrar do seio da Trindade como quis Deus eleger a Virgem Maria.
Maria é o milagre dos milagres, a obra-prima das mãos do Altíssimo, porque milagre dos milagres da graça, porque o Pai acumulou de graças, ajuntou todas as graças e chamou-as Maria. Milagre dos milagres da natureza, porque o Verbo eterno, recebendo de Maria a natureza humana, a sua segunda natureza, também transformou a natureza de Maria de forma tal que suas mãos fossem para nós fonte de misericórdia, canal da misericórdia de Deus. E o Espírito Santo, desposando Maria, formando nela o corpo da segunda pessoa divina, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, comunicou-lhe seus dons e fez de Maria dispensadora dos seus dons inefáveis, milagre dos milagres da glória. O Pai fê-la milagre da graça, o Filho milagre da natureza, o Espírito milagre da glória. Porque, vai dizer São Luís, a graça aperfeiçoa a natureza. A graça fez de Maria a Imaculada a perfeita mulher, sem mancha, sem ruga. E a glória aperfeiçoa a graça, porque a eleva à plenitude. Nosso Senhor se submete a Maria no tempo, colocou-se nos seus braços, fez-se tão frágil, dependente de Maria, e continua no céu, continua na eternidade, a se submeter à Virgem Maria. Os nossos tempos, que nutrem a cultura do descartável, como vai dizer o Papa Francisco, às vezes lida também com o eterno, também com o divino, como descartável. Por isso, se pensa que em algum momento da história Deus usou de Maria, se encarnou por ela, Jesus nasceu dela, e depois, então, tendo satisfeito as necessidades divinas, aí Deus a descartou, já não precisa mais de Maria, então agora, depois que Jesus nasceu, Maria sai de cena, já não significa mais nada, e agora nosso relacionamento é diretamente com o Altíssimo, diretamente com Jesus, não é? Deus poderia usar de alguém, usaria a Virgem Maria e depois a jogaria fora. Se assim fizesse com Maria, seria de se crer que poderia fazer com qualquer um de nós. Sabemos que este não é o verdadeiro Deus. Numa cultura em que o matrimônio que o Senhor revelou indissolúvel pode ser desfeito a qualquer custo. O que importa é ser feliz, quaisquer coisas parte para outra. Este é um descarte. Um filho gerado no ventre, mas eu faço o que quiser, não é? Do meu corpo, da minha vida, então vamos ao aborto, jogue fora. Deus não age assim. E nós não podemos então querer que esta nossa mentalidade seja posta acima de Deus. Deus não descartaria Maria, como não descarta ninguém. Portanto, Deus continua elegendo-a como a mais elevada de suas criaturas. Criatura, mas dentre elas, a mais elevada. A obra-prima das mãos do Altíssimo. Maria é transformada em Deus pela graça e pela glória.
É por isso que nós lhe rendemos o nosso culto. E transformada, cheia de graça, para ter a sua natureza mais aperfeiçoada e repleta da glória, para tudo o que a graça lhe deu ser colocado em plenitude, o coração de Maria está sempre em consonância com os desejos e com a vontade de nosso Deus. Nunca contrária a Deus, nunca contrária à sua vontade. É por isso que rogamos a Maria, por isso que necessitamos pedir a Maria, porque ela aperfeiçoa o nosso pedido, tornando-o mais adequado, mais configurado à vontade de Deus. E se não for por Maria, erraremos muito na nossa própria oração, naquilo próprio que pedimos. Não sabeis o que pedir. Pedis e não recebeis porque pedis mal. A Virgem sabe pedir. Por isso, naquela bodas de Caná, Maria soube como pedir. Foi a Jesus para dizer: falta-lhes vinho. E aos serventes: fazei o que ele disser. Ponto. E às vezes nós, na nossa oração, estamos gritando aos berros com Deus porque Ele tem que fazer aquilo que pensamos ser o melhor. Ela, porque sem pecado, está muito unida à vontade divina. Por isso ela não comete erros. O pecado é justamente pensar fora de Deus, sem Deus, querer o que não quer Deus, buscar ser, ter, poder, sentir, sem Deus, sem a graça de Deus. Ela é sem pecado. Por isso está muito, muito, muito unida a Deus. Ela sempre humilde e conformada à vontade divina. Sempre humilde e conformada à vontade divina. Por isso, Deus lhe deu poder sobre todos os homens, sobre todos os anjos, sobre todos os santos. Por causa da sua humildade, da sua pequenez, e olha, do que São Luís foi dizer já lá no começo, por ser Maria, diante de Deus, um nada, humilde escrava do Senhor, que Deus lhe elevou, que Deus a colocou num trono de majestade. É o que, ainda no capítulo 1 de São Lucas, o canto do Magnificat, expressa: e Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. A alma de Maria enaltece, engrandece ao Senhor, porque Ele olhou para a pequenez, para a humildade, para o nada de Maria. Queremos aprender de Maria esta humildade porque Deus se enamora de uma alma humilde. E na alma humilde, na alma do abismo, na alma pequena, na alma feita um nada diante de Deus, Deus se lança nessa alma abismada de humildade e a preenche e a engrandece, porque Ele manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos de coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou-os de condição humilde. Então Maria está sim coroada e assentada num trono como rainha do céu e da terra.
justamente por sua humildade e por sua conformidade à vontade de Deus. Por isso, Deus Pai quer, por Maria, gerar os seus filhos. Deus Pai espera os seus filhos por Maria, como também o Filho unigênito, o Verbo, foi formado, gerado, gestado por Maria. Categoricamente, São Luís vai afirmar: não tem Deus por pai quem não tem Maria por sua mãe. Lembrem que se na geração natural é necessário pai e mãe para constituir família, pai e mãe, na ordem espiritual sobrenatural da graça, Deus também dá-nos um pai, Ele mesmo, e entrega-nos uma mãe, aquela que Ele também quis por sua. Não pode ter Deus por pai, ainda que digam o contrário, quem não tem Maria por mãe. O Filho quer continuar formando-se nela, quer formar nela os seus membros. Nós somos membros do seu corpo e Ele é a nossa cabeça. Portanto, da mesma mãe nasce a cabeça e o corpo e os membros. Então nós precisamos nascer de Maria para sermos corpo de Cristo, para sermos sua igreja. E se não nascermos de Maria para sermos sua igreja militante, não poderemos nascer para ser igreja triunfante. Como aceder ao céu sem passar pelo ventre de Maria, ela que invocamos como porta do céu? E o Espírito Santo quer em Maria moldar os seus eleitos, para serem também como ela cheios da graça, plenos de virtude, santos de fato. E quando o Espírito Santo vê uma alma configurada, assemelhada a Maria, esta alma também é desposada pelo Espírito Santo de Deus. O Pai quer filhos por Maria. O Filho quer gerar os seus membros, quer ver formado o seu corpo também em Maria. E o Espírito quer desposar almas para santificá-las em e por Maria. Daqui São Luís vai tirar-nos duas consequências. A primeira delas, que Maria reina sobre os corações, é rainha dos corações. E a segunda, que Maria é necessária para os homens chegarem ao fim último, ao seu fim último. Maria é rainha dos corações porque, se a Trindade Santa quer por Maria realizar esta obra nas almas humanas, então deu a Maria, deu-lhe poder para agir sobre estas almas. Deu poder sobre a Maria, sobre os anjos e santos no céu, como rainha dos céus, de modo que eles lhe servem. A seu comando, os anjos agem, os santos intercedem. E deu poder a Maria sobre os corações, para fazer de nós filhos do Altíssimo, para configurar-nos a Jesus Cristo, para envolver-nos de virtudes, a fim de que sejamos desposados pelo Espírito. Maria, portanto, é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Como quis Deus,
necessitar de Maria, assim também nós necessitamos dela. Nós necessitamos da Virgem Maria. Ela é necessária a todos nós, de modo que, vai dizer São Luís, é sinal de predestinação, de salvação àqueles que veneram, que se submetem, que seguem o exemplo da Virgem Maria, e é sinal de condenação àqueles que a desprezam. É necessária àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Por isso, aos religiosos, aos sacerdotes, aos de vida consagrada, necessitam ainda mais de Maria para levarem a bom termo os seus votos, a sua vocação, a sua eleição. É necessária às famílias. Aqui quero fazer notar uma coisa. Como seria bonito se as famílias se consagrassem à Virgem Maria. Mãe, pai, filhos. A família entregue e consagrada a Maria para chegarem à perfeição de sua vocação de ser família. É necessária tanto mais nestes tempos que são os últimos. Porque Deus quis começar a obra da salvação por Maria, e então é por ela que esta obra se consumará. Então, como devemos nós estar vigilantes, preparados, atentos para o dia do juízo? Então precisamos estar sob a proteção de Maria. Enfim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. É a sentença de Deus à serpente em Gênesis 3. Por isso, a necessidade de ser filho de Maria, descendente da Virgem, para estar em oposição, em luta, em batalha contra as forças do mal, contra a descendência da serpente. De modo que ou estamos de um lado ou estamos do outro. Ou somos descendentes da Virgem, ou somos descendentes da serpente caída, condenada, maligna. Como então dizer-se filho do Altíssimo, repetimos com São Luís, senão dizendo-se filhos de Maria? E esta inimizade entre a serpente e a mulher se estende para as suas descendências, de modo que sempre estarão em conflito aqueles que são os descendentes da perversa serpente, que vão perseguir, que vão ferir o calcanhar da Virgem e de sua descendência, e a luta para a guarda da fé, para a perseverança final dos filhos da Virgem, dos filhos da mulher. Estamos nesta luta. Portanto, nestes que são os últimos tempos, Deus quer revelar-nos e manifestar Maria como obra-prima de suas mãos, porque em sua humildade ela se ocultou neste mundo. Porque ela é a aurora que anuncia a vinda do sol. Ela precede a vinda do Cristo Jesus. Então ele vem reinar
vem para o juízo, vem para o julgamento, e vem Maria à sua frente anunciando que os tempos, os últimos, se aproximam. É ela o caminho seguro, reto, firme e fácil para chegar a Jesus Cristo. Portanto, para a maior glória da Santíssima Trindade, Maria precisa ser conhecida, precisa ser venerada, precisa ser amada. Por isso, este método que propõe São Luís é querido por Deus, para que assim nós, de fato, coloquemo-nos sob o manto da Virgem, consagrando-nos inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos de amor. Como escravos, vamos depositar-nos sob o mando, o comando de Maria, como seus súditos, como seus escravos, entregando-nos inteiramente, porque ela nos conduz, ela nos leva a Deus. Por isso é necessária esta devoção, esta consagração à Virgem Maria. Assim, nós melhor assumimos, aderimos o projeto divino de nossa salvação. Assim, nós nos sintonizamos com o desejo de Deus de salvar almas, porque quer por Maria. Assim nós nos preparamos, nestes tempos que são os últimos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Serão os consagrados inteiramente ao serviço da Virgem, os seus súditos, os seus escravos, serão ministros do Senhor, ardendo em chamas para lançar no mundo, nos corações, o fogo do amor divino. Serão combatentes de Deus para, com a espada da verdade, ferir os inimigos maus, satânicos, demoníacos. Ferir os inimigos da Virgem e os inimigos do Cristo, com a palavra da verdade. E, enfim, serem apóstolos dos últimos tempos, anunciadores da vinda gloriosa, da mensagem divina, da salvação que Ele quer realizar em nossas almas. Vejam que já vamos chegando ao fim do primeiro capítulo. É o capítulo talvez o mais denso, o mais profundo. Longe de termos aqui, nestes minutos, esgotado o que ensina, o que propõe São Luís, mas que há uma riqueza toda particular em devotar-se à Virgem Maria, em ser todo dela, em entregar-se a ela como coisa, de modo que ela disponha de nós segundo seu bem-querer. E desta forma, nesta devoção, é preciso entender também que se está indo para a luta, que se está então a irritar, a incomodar as forças infernais. Porque a humildade de Maria esmaga a soberba de Satanás. E quando nos entregamos a ela, fazendo-nos, ou pelo menos buscando fazer-nos, humildes sob a humildade de Maria, escravos daquela que é escrava de Deus, então Satanás se levanta, estremece, porque o inferno está perdendo e não lucrando almas. E para terminar, gostaria de ler na íntegra o último ponto deste capítulo, o ponto 59, o parágrafo 59,
que São Luís escreve da necessidade da devoção à Virgem. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta, modéstia e mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda por sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Estes consagrados a Maria precisam estar prontos, olha a seriedade da consagração, para serem estes autênticos servidores do Senhor, para serem defensores da verdade divina, sem temer circunstâncias, posições, homens, poderes algum. Não é verdade a necessidade da defesa da fé nos tempos de hoje? E como a luta se faz dia a dia mais ferrenha. Que por esta consagração nós possamos nos dispor como servidores do Senhor, como servos da Virgem, para então defendermos a nossa fé, para lutarmos contra os poderes infernais, para darmos passos, encaminhar-nos à volta gloriosa do Senhor, como pedimos em cada Santa Missa. Vinde, Senhor Jesus, e estejamos nós prontos para sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus, para sermos membros do seu Cristo, para sermos repletos dos dons do Espírito. Tudo isto por intercessão da Virgem Maria. Seguimos em nossa oração, em nossa preparação, que o nosso coração possa arder verdadeiramente por esta consagração à Virgem Maria, Senhora Nossa, e assim servirmos verdadeiramente a nosso Senhor, adorarmos a Ele, a razão, o fim último desta piedosa consagração. Suplicamos a intercessão da Virgem, de São José e de todos os santos, para levarmos a bom termo o propósito que começamos. Desde já nos conduza a Senhora do céu e da terra, para que não esmoreçamos, para que não sobrevenham sobre nós nenhum ataque do mal, não nos desanimem os embustes e as ciladas do inimigo, mas na perseverança e na fé firme e sólida, chegamos então à nossa consagração e à perseverança final, até o dia do julgamento, na fé que de Deus recebemos, na fé que da Igreja aprendemos, que professamos e que queremos levar até o fim de nossa vida. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, nosso Pai e Senhor, rogai por nós. Que Deus abençoe a todos, firmes na fé e sob a proteção da Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.